Muito bem, pessoal. Estamos aí iniciando a primeira aula da disciplina de Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, né? É, Aula número 1. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho, ou contextualizar o nosso ambiente, né? Nós estamos falando aqui sobre planejamento estratégico, mas antes de iniciar a metodologia de planejamento estratégico, eu gostaria de dar uma contextualizada nesse nosso ambiente empresarial, né, e científico, ok? Bom, a primeira ponto, né, que é importante nós falarmos, né, é a questão da evolução das sociedades, né? As sociedades têm evoluído, né, e muito por força da tecnologia, né? Nós estamos vendo aí a tecnologia alavancar diversas situações, né, de mudanças, né? No início de tudo, né, mais de 10 mil anos atrás, ó, tínhamos o quê? O homem e a natureza. Nenhuma tecnologia, tudo artesanal, dependia do trabalho manual do homem, né? Com a sociedade agrícola, que aí já veio de milhares de anos, né, não é de décimo de milhares de anos, mas milhares de anos, né? O homem começou a dominar o espaço que ele vivia, né? Daí a questão terra, né, e capital começou a ser um diferencial e para isso o homem escravizou o próprio homem. E aí veio a escravidão, né, com o objetivo de cultivo, de fazer aquele trabalho braçal, né, de cultivo da terra. Foi o primeiro start em termos de tecnologia, né? Logo depois, assim, centenas de anos depois, né, veio o modelo industrial, né, que retirou do campo vários profissionais, várias pessoas, né, e com um determinado treinamento, essa pessoa se engajava numa indústria. E aí, então, houve a mudança. A máquina começou a ser o grande diferencial. E aí o capital e o trabalho começou a ser a alavanca dessa nova sociedade, né? Aqui do lado eu tenho aqui um indicador, né? Obviamente que é aproximado, né? Uma unidade de valor, vamos colocar dessa forma, né? A sociedade agrícola possuía a sua unidade de valor e na industrial se multiplicava por 10, ou seja, o trabalho desenvolvido pela pessoa na indústria era 10 vezes mais de valor agregado do que a agrícola. Depois, na década de 40, veio a questão da sociedade da informação. Qual foi o foco? É uma máquina com um aprimoramento, né, vamos botar assim, né, tecnológico, né? Aí tinha a eletromecânica aí funcionando, né? Então, as empresas começaram a se organizar com base na tecnologia a partir da década de 40. Na verdade, a partir de 44, né, que é a criação do primeiro computador, o ENIAC, que foi desenvolvido, né, inicialmente por dois pesquisadores e depois foi adquirido essa licença de uso ou conhecimento, né, dessas pessoas, né, por uma empresa de máquina de escrever na época, e essa empresa hoje, ainda hoje, né, é a IBM. Era a empresa de máquina de escrever e percebeu ali que se ela ligasse a máquina de escrever num computador, ela poderia produzir muito mais informação do que se fosse só dependendo das pessoas. Então ela substituiu o trabalho ali, né, de alguém digitando alguma informação por um processador que tratava essa informação.
Bom, da década de 80 para cá, né, ó, veio o que a gente chama de sociedade do conhecimento, onde o valor agregado passava a ser mais de 50 vezes, né? Então, na verdade, o conhecimento gerado pela pesquisa, pelas pessoas, direciona todo um ambiente, né? Toda uma organização, todo um mundo, né? Um mundo em si, né? E estamos indo para uma outra sociedade. Eu coloquei aqui uma incógnita, né? Porque depois da pandemia é uma sociedade provavelmente híbrida, né? Onde vamos ter um diferencial com certeza continuará sendo do conhecimento, mas vamos ter aí também a questão da virtualização, tão apregoada, né, no passado, né, de uma forma mais efetiva, e o uso de inteligência artificial. Isso com certeza vai caminhar por esse modelo, por esses elementos, né? Muito bem. A liderança mundial, como é que ela se comporta, né? A liderança mundial, ela teve nos seus primórdios, né, a base e a matéria-prima. Ainda é, né? Mas o valor agregado que ela gera é muito baixo. Então, 1 quilo de arroz, 1 quilo de cereal, 1 quilo de, né, centavos, né, representa centavos. Aí, o homem, com a industrialização, gerou os seus produtos. E aí, o quilo passou a ter um valor agregado, ó, maior. Com base nos produtos, veio os serviços. E aí o valor agregado começou a ser maior ainda, né? E a questão do conhecimento começou a gerar, a, a partir da pesquisa, novos serviços, novos produtos e o uso de outras matérias-primas. Então, na verdade, o conhecimento, né, a pesquisa, impacta tudo isso. Então, quem está aqui no topo da cadeia de valor, né, detendo o conhecimento, direciona toda os outros atores ou elementos que vão ter aí nessa sociedade, né? Antigamente, né, na época lá do agrária, antes da agrária, né, tínhamos aí uma forma de fazer as pessoas trabalharem, ó, pela escravidão, né? Trabalho duro, né? Escravo, né? Remuneração zero ou pelo prato de comida, né? O que fosse, né? E para sobreviver, né? Depois isso, a nível de muitos países, né? Foram sendo erradicados, a escravidão foi erradicada e, obviamente, aí veio um outro elemento, né? Que foi a partir da alimentação, de comida, né, e de insumos básicos, né, e, opa, e salário, né? Então você remunera a pessoa e ela vai fazer o que você quer dentro do que nessa pilha aqui, né? E o último nível é o nível da consciência, né? Então, há organizações que trabalham muito bem a questão da cultura organizacional, né, os valores, a ética, a moral, né, e outros valores. Não estou falando nem do bom, estou falando do ruim também, né? São cultivados, né, de forma que você possa gerar um trabalho e, em alguns casos, até nem ser remunerado financeiramente, trabalhos voluntários, né, pela consciência das pessoas. Então tem uma diversidade enorme, né, desde as pessoas que são enganadas, né, e conduzidas, né, por um trabalho que não remunerado até,
Então, e tem pessoas que fazem conscientemente, né, esse trabalho, e tem pessoas que fazem o trabalho, vamos dizer assim, com a geração de valor, né, é muito importante. Então, tem de tudo nesse nível aqui, né. Obviamente, quando eu vou subindo aqui nessa escala, né, ó, subindo aqui, tá certo? O nível ou a forma de geração de valor fica mais sofisticado, né? O desejado, né, é que fosse, obviamente, no nível da consciência das pessoas, né? Não quer dizer que os outros níveis não existam, ainda permanece, infelizmente, né? Muitos aí de uma forma nefasta até para as pessoas. Mas essa foi os elementos que eu coloquei aqui em termos de como fazer as pessoas fazerem as coisas ou como as pessoas fazem as coisas, né? Muito bem. Para essa geração de riqueza, então, nós temos aqui o seguinte, nas formas de geração de riqueza. Nós temos que estar aqui, ó, conceitos e ideias, ok? Conceitos e ideias é onde você gera conhecimento, né, para redirecionar ou produzir serviços e produtos utilizando determinada matéria-prima. Aqui eu dei a ideia, a- a- nessa figura, né, eu coloquei aqui a questão da banana flambada. Está aqui a banana flambada. Como é que se faz uma banana flambada? Tem uma técnica, né? De botar lá um conhaque, alguma coisa na panela, misturar a banana, açúcar e tal. Então, assim, tem uma técnica para fazer isso. Isso é o conhecimento. Então, na hora que eu estou comendo uma banana flambada, né, eu tenho ali um conhecimento embutido. Se eu for vender ou passar o conhecimento de como fazer essa banana flambada, é mais caro. Se eu for vender o produto acoplado a um serviço, uma sobremesa de banana flambada, aí é outro valor. E se eu for comprar banana, aí é outro valor, né? Então por aqui dá para ver nitidamente o seguinte: uma banana é alguns centavos, né? Não vou precificar aqui, mas alguns centavos. Já uma sobremesa já pode variar, né? De 5 a 20 reais ou 30 reais. Agora, quanto custa passar esse conhecimento? Aí é bem mais caro, né? E às vezes é passado até de pai para filho, né? Ou de dentro da própria família, depende do que é. Então, do lado direito aqui, ó, nós temos o seguinte: o ser humano, ele nasce, né? 0 anos aqui, ó, até os 7 anos, a gente chama isso aqui da dimensão psicomotora, onde ele vai assimilar as crenças e valores de onde ele está, né, acoplado aí ao seu DNA. Então tem o perfil, o caráter, né, dessa pessoa, o DNA dela, né? E a depender de onde ela está nesse período, né, ela vai assimilar aqui crenças e valores, ou seja, a cultura dela vai estar aqui, ó, nessa dimensão. Depois dos 7 aos 14, nós chamamos da dimensão operacional. O que é operacional? Ele já começa a ter crenças já definidas e aí ele começa a executar ações, o que ele tiver que executar, muito no modelo de copiar o que os outros fazem, sem análise de risco. Então, dos 7 aos 14, ele começa a desenvolver o nível de consciência. O que pode, o que não pode, e até onde pode, e vai no limite, muitas vezes, disso, para testar, né, esse limite, tá certo? E aí a gente chama isso aqui do nível operacional. Dos 14 aos 21, né, a gente chama esse nível aqui de nível de consciência, de conceitos e ideias, né? Então aqui nessa dimensão
ele desenvolve competência. Então, até aos 14, consciência, e dos 14 e do 0 aos 21, né, ele vai desenvolvendo o nível de competência. Então, aqui nos 21, né, quando ele chega aqui, ele está pronto para o mercado, né, com o nível de consciência e competência adequadamente instrumentalizados, vamos botar assim, né? Qual o ponto, né, que os países, uns são mais desenvolvidos, outros menos, né? A gente vê isso hoje claramente, né? Exatamente porque os países que investem nesse processo aqui de desenvolvimento das pessoas, entregando, né, para a sociedade pessoas com nível de consciência e com competência adequado, né, ele tem uma força de trabalho ali de elevada agregação de valor. Os países que não fazem isso, eles entregam, né, para a sociedade pessoas de baixa agregação de valor, né? E aí, o que acontece? Se eu entrego para a sociedade alguém que vai até o nível operacional, mesmo que ela tenha fisicamente 21 anos ou mais, o que acontece? Essa pessoa vai ter limitações e vai ter dificuldade em trabalhar em pesquisa, nessa área de geração de conhecimento, etc. e tal. Então, eu vou estar com pessoas muito mais focadas aqui em produto, matéria-prima, né? Com isso, o que acontece? A remuneração dessas pessoas também é menor, porque elas agregam menos, né? Aqui no Brasil, a última pesquisa que eu vi sobre esse assunto, né? A gente pode até verificar, e vocês podem verificar, mas é assim, nós temos uma faixa hoje de 30 milhões de jovens, dos 205, 210 milhões, né? Aproximados, né? 30 milhões, com a escolaridade média, eu vou pegar por esse fator, obviamente que não é só esse, mas esse é um fundamental, né? Escolaridade média de 5 a 6 anos. Então significa o quê? Que na média do Brasil, as pessoas estão no nível operacional, porque elas têm a escolaridade média aqui, ó, correspondente à dimensão operacional. Então, mesmo que tenha lá os 20, 21 anos, né, elas têm uma escolaridade equivalente a uma pessoa de 10, 11 anos, né? Então, está um nível um pouco abaixo, né? O que resume isso? O que impacta isso? Impacta que a dificuldade que ela vai ter de gerar um valor agregado maior é muito grande. Não quer dizer que não vai gerar, mas vai ter muito mais dificuldade nessa geração, tá? Enquanto que os países desenvolvidos, eles têm uma média de escolaridade de uma pessoa de 21 anos, né? Ela, aqui no Brasil, como eu falei, essa pessoa, na média aqui, ó, de 18 anos, mais ou menos, 18, 21, tem uma média de escolaridade de 5 anos. Nos outros países mais desenvolvidos, Alemanha, França, Estados Unidos, né? Essa média de escolaridade é de 14 anos. Então, nós temos uma diferença aí de 5, né? 5 a 6, né? Para 14 anos, né? Colocar 6 aqui daria 8 anos, 8 a 9 anos de diferença, gap, que dificilmente a pessoa vai conseguir recuperar, né? Então, esse é um grande problema, é um problema estrutural, tá certo? Muito bem, com tudo isso, a gestão tem evoluído, né? Antigamente era na relação 1 para 1, não havia. Antigamente, assim, antes do modelo industrial, né? Era tudo 1 para 1. Eu não tinha um papel, uma burocracia, uma forma de orientar a pessoa a não ser presencialmente. Depois veio o papel com a burocracia, com os modelos de, né, de organização,
E aí passou a ser de 1 para N. Eu faço um documento, todo mundo lê, não preciso estar ali do lado para explicar o que é, porque está lá o documento. Com a tecnologia, isso aí multiplicou N para N, né? Foi multiplicando. E hoje estamos aí exatamente nesse ambiente que é baseado em conhecimento, ok? Então, esses são os conceitos gerais que eu queria passar, né? A parte seguinte vai ser exatamente sobre os conceitos na área de planejamento estratégico. Ok, pessoal? Muito obrigado aí, até a próxima.